Sabe que um dia desses, eu encontrei uma amiga no consultório médico. É uma moça bem jovem, ela tem 25 anos. E ela tem um filhinho de 5 anos. Eles estavam lá, os dois, lá no consultório médico. E ela estava ali tão bonitinha com o filhinho dela, ela bem novinha. E fazia muito tempo que eu não a via assim, só na gravidez e depois só passando, de passagem. E como fazia muito tempo que eu não a via, eu perguntei para ela: como é que você está se sentindo de ser mãe? Como é que está sendo essa experiência para você? E sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim: ah, Nelma, está sendo bom, mas às vezes eu me sinto tão culpada de não estar fazendo as coisas certas, de não estar sendo boa o suficiente. Amiga, aquilo me cortou meu coração. E eu fiquei pensando, por que será que a gente se sente tão culpada às vezes? Por que será que as mães se sentem tão culpadas às vezes? É por isso que nós vamos falar sobre ela hoje, sobre ela, a culpa. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelma Cristina. Esse daqui, Mais que 60 Amigas, é o nosso canal, onde nós falamos sobre assuntos que interessam para nós, mulheres demais, né? Especialmente mais de 60. Minha amiga, provavelmente você viu o título desse programa hoje, que é Você é culpada por isso também? E deve ter pensado: ai meu Deus, o que será que eu estou fazendo de errado? Mais um erro, mais uma culpa. Você acha que eu ia jogar mais uma culpa nos seus ombros também? Nós mulheres já nos sentimos muito, muito culpadas. Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, assim, com várias mulheres, e perguntaram para elas se elas se sentiam culpadas, como que era o caso delas em relação à culpa, e a maioria relatou que sentiam culpa pelo menos uma vez por dia. Também perguntadas, elas declararam, muitas, declararam que depois que elas foram mães, depois da maternidade, a culpa delas até aumentou. E agora nós vamos conversar sobre isso. O que é isso? Por que nós temos essa culpa tão grande? Do que é essa culpa que nós carregamos nos nossos ombros? Primeiro, nós podemos pensar, é claro, em fatores culturais. Isso, é claro, não é um problema só nos Estados Unidos, é um problema, vamos dizer assim, da maioria das mulheres. Primeiro, o lado cultural. Já é da nossa cultura que a mulher seja a dona da casa, a responsável pelas crianças, a responsável pelo marido, pelo cônjuge, pela organização da casa, quer dizer, pela limpeza, comprar a comida, fazer a comida e tudo mais é responsabilidade da mulher. Também problemas psicológicos. Nós já temos na nossa cabeça que nós somos as cuidadoras, aquelas que vão ser as mães, que vão tomar conta das crianças, aquelas que vão ser as esposas, tomar conta dos maridos, e cuidadoras. Se os nossos pais têm algum problema, a mulher é que vai tomar conta dos pais. Eu fiquei várias vezes no hospital com meu pai, eu e minha irmã. Nós víamos que a maior parte das cuidadoras lá na ala masculina eram mulheres, às vezes as filhas, as esposas, as mães e até as netas na ala masculina. Isso nós vimos quando nós tomamos conta do nosso pai. Mas eu fiz pesquisas para o meu projeto de cuidados paliativos e nesse projeto eu descobri também que a maioria das pessoas que tomam conta de pessoas no hospital são do sexo feminino, são mulheres. Então, a gente já tem no nosso psicológico que é a nossa responsabilidade tomar conta das pessoas, sermos as cuidadoras. Além disso, tem os nossos problemas hormonais, que desregulam as nossas emoções. Nós temos um ciclo aí de hormonal muito cheio, muito ativo, que desregulam as nossas emoções e a gente está sempre triste ou nervosa e por causa disso a gente pode ficar se sentindo culpada por essa desregulação das nossas emoções que não são culpa nossa, mas
a gente se sente culpada por isso. E aí o nosso culpômetro vai aumentando, a gente já vai acumulando uma culpa depois da outra, né? Bem, e por nós termos também várias funções, vários papéis, eles falam no nosso dia a dia, a gente vai acumulando muitas atividades no nosso dia. Por exemplo, nós somos mães, a maioria das mulheres mães, podem ser filhas, esposas, avós, porque agora as avós também têm um papel importante na vida da família. Nós temos diversas funções. E em todas essas funções, quer dizer, a gente entendendo essa função de desde filhas até avós, nós passou todo o nosso período de vida, mas em todas as nossas funções, em todos os nossos papéis, às vezes a gente se sente culpada sim. Vamos falar primeiro das mães. A culpa que as mães sentem é terrível, a culpa que as mães sentem. Desde a gravidez, depois que o filho nasce, a amamentação, tomar conta da saúde das crianças, é muito grande a culpa das mães. E, às vezes, a mulher trabalha fora, é profissional e se dá bem no serviço, se dá bem nesse emprego. E, às vezes, se sentem culpadas. Por quê? Porque não estão dando atenção devida aos filhos, ou ao marido, ou à casa, ou aos pais. Elas se sentem culpadas por causa disso. Mas as mulheres que não trabalham fora, então, não se sentem culpadas? Não. Às vezes as mulheres que não trabalham fora também ficam pensando, se sentem culpadas, será que eu devia estar dando mais atenção a uma carreira do que ficar só tomando conta da casa? O meu filho vai crescer e que realmente acontece, né? As mulheres algumas vezes que desistem da profissão para tomar conta dos filhos, quando os filhos já têm uma certa idade, 5 anos, 6 anos, elas já estão assim bem defasadas em relação ao mercado do trabalho e tem que fazer muito trabalho de reciclagem para poder voltar. Então a mulher que é profissional se sente culpada que não é também. A mulher que não pode ter filhos, como eu, ou a mulher que não quer ter filhos, a gente se sente culpada também. E às vezes, no meu caso, não é culpa minha não poder ter filhos. Mas algumas mulheres não querem, elas são casadas e simplesmente elas não querem ter filhos. Elas não acham que o objetivo da mulher nesta terra é gerar. E elas às vezes encontram muitas resistências a isso, muitas ideias contrárias às delas. Elas têm que ficar toda hora defendendo a sua posição. E elas se sentem algumas vezes rejeitadas, culpadas até pelas próprias mulheres, algumas vezes. E a mulher que fica tentando conciliar, como eu falei, todos esses papéis, a situação vai piorando. Hoje em dia, as avós, né? Na cidade, muitas de nós já somos avós e avós jovens, avós que ainda querem ter alguma outra atividade ou querem ficar em casa, viajar, curtir a aposentadoria. E às vezes os filhos não entendem isso. Querem que os pais sejam responsáveis pelos filhos deles. A avós tem que agora tomar conta dos filhos. E eu vi uma reportagem até da Espanha, quando eu estava fazendo um apanhado assim sobre a culpa, vendo se era a mesma coisa em todos os lugares com as mulheres. Lá, vários avós, né, avô e avó, relataram que eles queriam ter uma vida mais tranquila, não queriam ter que tomar conta dos netos nessa hora, mas os filhos não entendem assim. Os filhos querem que eles tomem conta dos netos. E eles se sentiram tão envergonhados que muitos não quiseram dar o nome para a reportagem, só falaram o que estava acontecendo, mas não quiseram dar o nome. E agora, além de tudo, nós temos um outro tipo de situação na nossa vida. As mulheres da geração sanduíche. É isso mesmo, nós viramos o recheio do sanduíche. O que está acontecendo? As pessoas estão vivendo mais. Então a geração anterior, os nossos pais, eles estão vivendo mais. Eles estão com 80, 90, 100 anos. E quem tem que tomar conta dos nossos pais? É claro, as mulheres. Os maridos não vão, os filhos ficam, as mulheres às vezes até tomando conta dos sogros, né? E as mulheres tomam conta, então, dos pais, dos filhos e dos netos.
É um fenômeno tão atual que já tem até um nome, né? Já tem esse nome, a geração sanduíche. Eu vi também reportagens, não somente as mulheres de 60, 50, às vezes até mulheres de 40 anos já está acontecendo isso com elas, de terem que tomar conta dos pais enquanto os filhos são ainda crianças e elas tendo que trabalhar. Então esse é um fenômeno dos nossos dias. E vocês acham que as mulheres, tendo que conciliar todos esses papéis, elas não se sentem culpadas por não estar tendo resultados, por não estar se alimentando direito, por não estar dando conta dos filhos, até por elas às vezes se sentirem sobrecarregadas, esse sentimento de, poxa, estou sobrecarregada, não estou dando conta. Por elas terem esse sentimento, elas também se sentem culpadas por causa disso. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre a culpa. O que é a culpa? Esse sentimento que a gente tem de que fez alguma coisa errada, que nós fizemos algo que nós não deveríamos ter feito, ou da maneira que não deveria ter sido feita, não gostamos dos resultados e temos aquela frustração, aquele sentimento ruim pelos nossos atos. E nos sentimos responsáveis pelo que aconteceu, pelo resultado daquilo. Nesse sentido, nos sentimos responsáveis, sentimos a culpa. Nesse sentido, a culpa é um sinal de inteligência emocional, de amadurecimento emocional. É algo correto, é um sentimento correto. Ora, se eu fiz algo errado, eu tenho que me sentir triste por isso, frustrada, tenho que assumir a responsabilidade daquilo e aguentar as consequências. As consequências podem ser legais, mas no campo assim das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, as consequências podem ser alguém ficar com raiva de mim, um familiar ficar com raiva de mim, eu ter que pedir desculpas, eu ter que aguentar a cara feia por um tempo, né? Eu ter que aguentar os resultados daquele ato, mesmo que o resultado seja algo só entre família. Isso é responsabilidade, isso é certo. Mas o que é errado caso eu tivesse feito alguma coisa conscientemente ou inconscientemente que tenha dado um resultado negativo? Qual é o lado ruim dessa responsabilização, da culpa? É a gente ficar ruminando aquilo, sabe? O termo é esse mesmo, psicologicamente é ruminando, a gente não para de ficar se arrependendo. Eu não devia ter feito isso, por que eu fiz? Eu não devia ter agido daquela maneira, e se eu tivesse feito aquele ser, isso é muito ruim. Outra coisa, a gente não sai do passado, a gente fica presa naquele nosso ato errado, de propósito ou não, vai depender de cada caso, nós não saímos do passado, nós não nos movemos para frente. Às vezes não melhoramos um relacionamento, às vezes não melhoramos a situação ao nosso redor por causa dessa culpa. Mas tem um outro problema da culpa que é até pior. É quando essa culpa não é por algo que nós fizemos. É esse sentimento vago de não estarmos sendo boas o suficiente, de não estarmos fazendo tudo certinho. O medo de eu não fazer tudo certinho e algo acontecer por causa disso. Mas algo muito ruim, algo muito grave que nós já não temos nem certeza. Algo muito grave para os nossos filhos, ou para o meu pai, ou para a minha mãe idosa, ou na minha casa. Esse sentimento que não tem um motivo, que já foi gerado por essa nossa sobrecarga de papéis, a nossa sobrecarga de responsabilidade, que a gente tem esse já sentimento crônico. E isso que causa? Causa adoecimento emocional. Vai causando uma tristeza, aquela tristeza que pode ser crônica. E aí, outro resultado também é que a gente vai aceitando coisas que a gente não devia aceitar. Responsabilidades maiores, vamos pegando mais atividades por causa dessa culpa, vamos ficando em relacionamentos errados por causa dessa culpa, vamos assumindo a culpa de outras pessoas para nós. Não era nem a nossa responsabilidade de algo que deu errado e a gente já pegou aquela culpa, já pediu desculpas por causa dessa culpa crônica, vamos dizer, que nós temos. Então nós temos que lidar com isso, nós temos que pensar nisso,
e dar um jeito de nos livrarmos disso. Não está certo essa situação desse jeito. Então vamos pensar como é que nós poderíamos fazer isso. Mas nós vamos pensar, veja bem, o que eu vou falar aqui não é uma receita de bolo. É algo que nós temos que fazer todos os dias, todos os momentos, quando surgir aquela culpa vaga de que o que eu estou fazendo de errado agora, pense nisso. Se foi realmente algo que você fez, você tem que se perdoar, minha amiga. Perdoe-se, aceite-se, aceite que você é do jeito que você é e respeite você, respeite as suas limitações, respeite os seus erros. Porque errar faz parte do aprendizado da vida. Muitas vezes a gente erra, você pode ter errado como mãe, como filha, mas porque faz parte do aprendizado. Como eu saberia que ia dar errado se eu não tivesse feito? A segunda atitude que você tem que tomar, a segunda coisa que você tem que ter em mente, você tem que viver o presente, no presente. O passado já foi, o passado já acabou, eu não consigo resolver nada do que aconteceu há 1 minuto. Eu só posso estar acertando o que vai acontecer daqui para frente. E até se eu diminuir o meu culpômetro, eu vou conseguir ver com mais clareza. E o terceiro, minha amiga, a terceira atitude que você tem que ter isso em mente. Não queira ter o controle de tudo. Abra mão do controle. Nós já falamos aqui muitas vezes e nós temos a nossa espiritualidade, a nossa relação com o divino, com Deus. E a gente tem que ter isso muito bem resolvido na nossa cabeça. Então você tem que entender que quem tem o controle de tudo é aquele ser supremo. Nós não. Nós não temos o controle da vida, dos atos, da saúde, das doenças das pessoas. Então aceite a sua pequenez. Não pequenez no sentido pejorativo, mas nós somos pequenos nas nossas possibilidades de ação. Nós temos esse conhecimento aqui limitado, nós somos limitadas. Ilimitada é só a nossa vontade de acertar, o amor que você tem pelas pessoas que você ama. Não pense assim, eu não sou uma mãe maravilhosa, eu não estou fazendo tudo o que eu podia. Sim, você está fazendo tudo o que você tinha a possibilidade de fazer e você é a melhor mãe do seu filho. Você é a melhor filha para os seus pais, é a melhor avó para os seus netos. Pense nos parentes que você tem, que você os ama com todos os defeitos. Eu até fiz um programa falando sobre isso, que você os ama com todos os defeitos. Você tem a sua mãe. Provavelmente a sua mãe deve ter se sentido muito culpada em relação a você, mas você acha que você queria uma mãe melhor só por causa disso? Você não acha que ela era a melhor mãe para você? Você ia querer ter uma mãe diferente daquela? Com certeza não. Então é isso que nós temos que pensar. Nós somos os melhores que nós podemos ser. Se fizermos errado, vou assumir a minha responsabilidade. E sobre a responsabilidade, tem algo muito bonito que eu até queria ler para vocês, que eu achei muito bonito, é de uma outra psicóloga, e diz assim: responsabilidade. Responsabilizar-se é se apoderar do problema conscientemente. Parar de usar ferramentas de autodepreciação que não levam a nada. É conseguir pegar as chaves das correntes e algemas e abri-las. É aprender com os erros. Repensar, diminuir os danos e evitar repeti-los. E seguir em frente. São palavras da psicóloga Lígia Gonçalves, no site Zenquilube. E é isso, amigas. Chegamos até aqui. Eu gostei muito dessa conversa, porque eu me coloco, vocês veem sempre que eu me coloco, que eu resolvo muitas coisas nessas nossas conversas. É por isso que eu falo que conversando a gente se entende. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se puder, você já sabe, né? Dá um like, compartilha. Vamos levando essas mensagens para outras amigas, para elas se livrarem da culpa também, porque isso não nos leva para frente. Muito obrigada e até o próximo programa.